Vamos receber no palco ele que jogou pôquer profissionalmente por anos, antes de se voltar para os investimentos. Formado em matemática aplicada pela UFRJ e mestrando em ciências e engenharia financeira pela World Quant University, esse palestrante atua nos mercados através de uma abordagem multidimensional, buscando o maior número de evidências de modo a aumentar a probabilidade de sucesso nos seus trades. Atua no mercado de ações, opções, futuros, forex, entre outros, e os analisa holisticamente, por meio de correlações e assimetrias. Fundos de investimento armazenam terabytes de dados diariamente. A combinação de diversas dimensões, além de preço e volume, permite ao trader aumentar o seu potencial de lucro. Nunca antes na história, o investidor de varejo teve acesso a tantos dados. O palestrante comentará brevemente sobre outras dimensões, além de preço e volume, como Intermarket Analysis, o relatório COT, o Put-Call Ratio, TRIM, books de opções, books de Forex, poder de paridade de compra e métricas de precificação de equities. Vamos receber, com uma salva de palmas, o campeão mundial de Forex, Nicolas Pareschi. Eu vou, talvez, ser um pouco rápido aqui, né? Tentar encaixar toda a apresentação para vocês. Assim, o que eu queria trazer, assim, que eu acho que é bem útil a gente agregar isso na nossa mentalidade aqui, na nossa análise de investimentos, na nossa metodologia. Existe um conceito em estatística que é o teorema de Bayes. O que esse teorema nos diz? A gente não vai estudar aqui o teorema de Bayes de modo a resolver equações, de modo a usar isso de um modo exato. O importante é a gente ter esse conceito, um conceito intuitivo. Quanto mais eventos, quanto mais evidências suportem uma nossa tese, o nosso evento A, por exemplo, qual que seria um evento A? Se a SP500 vai subir no dia de hoje ou vai descer. Então, a gente procura uma série de evidências que suportem isso, que suportem a nossa tese de que vai subir, por exemplo. Então, por exemplo, análise técnica, uma figura ombro, cabeça, ombro. Isso é uma evidência, rompimento de ombro, cabeça, ombro. Seria um evento B. Então, a probabilidade de A, da bolsa SP500 subir, dado que houve um rompimento de ombro, cabeça, ombro. Mas a gente pode combinar uma série de eventos de modo a aumentar essa probabilidade, essa nossa taxa de acerto. Assim. Os grandes fundos, o World Quant, o Renaissance, eles estão vendo dados de satélites, eles estão vendo coisas assim... É um absurdo. O volume de dados que o Renaissance gera é 1 terabyte de dados por dia que eles agregam nos seus algoritmos para operar. Então, assim, é interessante a gente começar a ir além do preço e do volume somente, né? O que a gente tem? A gente tem uma tese inicial, é a nossa crença inicial. A gente vai incorporando, então, novas evidências, a gente vai dando um update de modo a agregar um valor maior ou menor, e a gente pode cancelar a nossa hipótese inicial, que a gente vai usar para o nosso trade. Então, é justamente isso, a crença inicial, as novas evidências e a crença, a nossa hipótese aprimorada. O que acontece? Um caso assim, bem célebre que aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, né? O Oriental James Simpson, tem até um seriado agora na Netflix. A sua esposa, ex-esposa, ele tinha recém se separado há um mês, ela foi assassinada juntamente com o outro, não pode falar amante, assim, não se sabe se já eram amantes, nem amante, né? Já tinha se separado da esposa, mas os dois foram assassinados. E o O.J. Simpson foi a júri popular e ele foi inocentado disso daí. Depois ele escreve até um livro, Se Eu Tivesse Matado, Como Eu Teria Feito. Mas assim, foi analisado por uma ótica bayesiana, pelos estatísticos, e a gente tem uma certa probabilidade aí, muito considerável, realmente, dele ter assassinado a esposa.
Então, assim, esses são alguns fatos. Existem muito mais fatos que isso daí. Mas só considerando esses fatos, esses 3 fatos aí, a probabilidade pelo teorema de Bayes é de 97% da esposa dele ter sido assassinada por ele. Quais são esses fatos? Em 1994, 5.000 mulheres foram assassinadas. Dessas 5.000 mulheres assassinadas, 1.500, em torno assim, de 30% mais ou menos, foram assassinadas pelos seus maridos. A gente tem o fato que ela foi assassinada, e a gente tem que 1 em 1.000 maridos que abusam de suas esposas, que batem em suas mulheres, eles acabam matando a sua esposa. E a gente sabia que ele já tinha batido na sua esposa. Então, somente considerando esses três fatores aí, esses três eventos, a probabilidade é de 97%. Porém, a gente teve uma outra série de eventos aí que suportam essa ideia de que ele, de fato, matou a sua esposa. A gente teve que o sangue encontrado na cena do crime, ele era exatamente do tipo sanguíneo, não é prova de DNA, né? Era do tipo sanguíneo de O.J. Simpson. Acho que era um tipo sanguíneo raro, AB negativo. Então, só 0,5% dos casos das pessoas têm esse tipo sanguíneo. Na casa que o O.J. estava morando, foram encontradas meio sangue da sua esposa, Nicole. A gente tem o histórico de que ele era um marido abusivo. A gente teve, deixado na cena do crime, a luva da mão esquerda. E na sua casa tinha uma luva da mão direita, sendo que essa era uma luva de uma marca especial, tamanho XL, não era qualquer tamanho. E a gente tinha, pela análise do cartão de crédito de Nicole, que essas luvas foram compradas desse tipo, pelo menos, não essas luvas exatamente, isso já é uma inferência, na loja Bloomingdale. A gente tem fibras do tapete na cena do crime, encontradas na luva que foi encontrada posteriormente na casa de O.J. Simpson. E a gente tem fibras do tapete do carro de Simpsons, encontrados também na cena do crime. E as pegadas batem o tamanho e um tipo de bota que o O.J. Simpson tinha. Então, essa probabilidade, se já estava só com aqueles 3 fatos, 97%, usando isso tudo daí, a gente vai para 99,999%. Mas a ideia assim, que a gente quer usar em trading é justamente essa. É a ideia do teorema de Bayes, combinar o maior número de evidências apontando na direção do trade que a gente vai tomar. Eu trouxe aqui um exemplo assim, mais prático. Isso é uma tabela de frequência, né, do que acontece com as taxas de juros e dos preços das ações. Então, quando você tem um declínio da taxa de juros, em 200 casos ali, você tem um declínio do mercado acionário nos Estados Unidos. Então, qual seria a probabilidade de você ter o mercado acionário caindo, dado que você sabe que a taxa de juros vai subir? Claro que isso daí você nunca vai ter certeza, né? Mas talvez você tenha alguma evidência, alguma intuição de que isso vai acontecer. Mas caso você tenha essa certeza de que a taxa de juros vai subir, você vai ter uma probabilidade de 95% do mercado acionário americano cair. Muitos fundos, né, o World Quant, o Renascença, eles estão usando técnicas de machine learning. O Morgan Stanley também tem uma divisão enorme, assim, até vazou um livro lá interno deles, assim, com as técnicas que eles estão usando, um livro bem grande, de 300 páginas. E o que é machine learning? Assim, grosso modo, isso daqui é só para a gente ter realmente esse conceito intuitivo de agregar o maior número de dimensões de variáveis nos nossos tradings. O machine learning ele utiliza técnicas estatísticas para fazer previsões a partir de um conjunto de dados. Conforme você vai dando mais input, dando mais dados, as previsões, em tese, vão se aprimorando. E a grande sacada, assim, o grande ponto de virada do machine learning aconteceu em 1992, que esses 2 caras aí, Kearns e Valiant, provaram que você pode transformar preditores fracos em preditores fortes. Então, o que é um preditor fraco? A gente tem, por exemplo, que segundas-feiras, se você vende o índice acionário americano, assim no Open, e fecha no Close, você teria um pequeno percentual de acerto aí de 50, alguns por cento ou 51%, enquanto que normalmente isso não aconteceria. Normalmente as bolsas sobem, né? A probabilidade de subir é de 51, não sei quantos por cento. Mas, enfim, segunda-feira é um dia diferente e a análise estatística mostra que isso não é randômico. O porquê,
A gente pode até conjecturar aí, as pessoas dormem menos segunda e tem mais bias, ou ficam se aterrorizando aí ao longo do final de semana. Então, a gente tem esse bias assim, negativo segunda-feira. Mas isso é um preditor muito fraco. Mas você pode combinar esse preditor fraco, esse bias de segunda-feira, com outros preditores. E você tem técnicas, você tem algoritmos em machine learning para você tornar isso mais forte. Uma dessas técnicas é gradient descending, esse outro é o ADA boosting. O ADA boosting, você pega a parte ali do teu banco de dados, que é um preditor fraco, o pior momento ali dele, tenta usar outro. Assim, isso muito grosso modo. Se alguém realmente usa isso, vai até encrencar com o que eu estou falando. Mas assim, o conceito intuitivo assim, realmente é isso. E as últimas competições de machine learning, né, tem um site, o Kaggle, foram vencidas por pessoas usando essas técnicas de boosting. Isso é o que está em voga agora. E o que a gente tem é uma abundância de preditores fracos. Quase não existem preditores fortes, ainda mais em trading, né? Então, é justamente a combinação, o segredo está na combinação de coisas. Então, vamos assim, rapidamente falar sobre uma série de lugares que a gente deve procurar evidências que possam aprimorar assim, a nossa tese, o que a gente quer fazer. Se a gente quer entrar, seja comprando um milho, seja vendendo ou qualquer outra coisa daí. Então, vamos bombardear aí, trazer alguns indicadores assim, para a gente começar a trabalhar em cima. Análise entre mercados é muito, muito, muito importante. Assim, tudo está relacionado. Então, as commodities estão relacionadas principalmente com dólar, você tem a relação de bonds com estoques, e muitas vezes o que você não tem uma visão muito clara sobre, por exemplo, o mercado acionário, mas você tem uma visão muito clara sobre o que vai acontecer com o mercado de renda fixa, por exemplo. Quando o Temer assume, por exemplo, ele fala claramente ali que vai combater, junto com o Meirelles, a inflação. Ficou claro que a taxa de juros ia subir, que a inflação ia se combater. Como isso afeta o mercado de ações, né? Como isso afeta o mercado de moedas? E, às vezes, você pode operar em outro mercado com uma evidência de um segundo outro mercado. Então, assim, correlações clássicas aí, né? Quando o dólar se valoriza, as commodities, em geral, se desvalorizam. Quando o dólar se valoriza, as equities, o mercado acionário dos países emergentes tende a se desvalorizar. Então, muitas vezes a gente vê a mídia, a gente vê o Infomoney lá falando a bolsa subiu por causa da política, a bolsa desceu... Por exemplo, ontem aconteceu isso na Infomoney, né, 10 de outubro. A bolsa está caindo porque Bolsonaro falou aquilo. Mas, espera aí, o SP500 estava caindo 5%. A correlação do SP500 com o Bovespa é enorme, né? E o dólar estava se valorizando no mundo todo ontem, né? Então... Isso é justamente essa ideia do global, né? E o cenário externo, na verdade, importa muito mais do que o cenário interno. Por exemplo, de 2002 a 2007, o Brasil bombou, né? Muita gente atribui ao governo do Lula, mas espera aí, todos os emergentes bombaram de 2002 a 2007. Será que ele era tão genial assim? E já em contrapartida ali, entra a Dilma de 2010, 2014, 2015, o pessoal, Dilma é um desastre. Mas será que ela era tão ruim assim? Todos os mercados emergentes, sem exceção, sofreram. Tiveram drawdowns aí na casa de 50%, considerando eles dolarizados, né? Então, o cenário externo é muito importante, é de fato muito, muito importante. As moedas locais têm uma correlação com as bolsas locais. Em geral, é o seguinte: quando a moeda local se valoriza, a bolsa local se valoriza. Quando o real se valoriza, a bolsa se valoriza e vice-versa, né? Em contrapartida, porém, a gente tem uma exceção. Essa exceção é a Nikkei. O Japão ele é visto como o grande porto seguro do mundo. Os motivos, talvez não importem, mas é o que acontece. Assim, quando você tem um derretimento da SP500, um derretimento da Nasdaq, o ien japonês se valoriza assim, muito, instantaneamente. Talvez, por ser um porto seguro do mundo, justamente acabar com a correlação invertida. Quando o ien se desvaloriza, a Bolsa de Tóquio se valoriza. É a única bolsa aí que tem uma correlação clara invertida. Então, esse gráfico aí é um gráfico do dólar e das commodities, né, para a gente observar assim, essa relação bem forte aí do dólar subindo e das commodities descendo, e vice-versa.
Esse gráfico aqui está um pouco poluído, mas quis trazer para vocês aí devido à importância, de fato. O de cima aqui é o dólar, né? Esse coloridinho aqui, com os candles, o que está acontecendo com o dólar. O gold, ouro, é o gráfico amarelo. O commodity index é o gráfico roxo. O barril de Brent, petróleo, é o gráfico azul. E o index de países emergentes é o EM, um ETF, que é um pool ali com uns 11 países emergentes, aí, Brasil, Turquia, Argentina, China, é esse ETF aí. Então, o que a gente tem? A gente tem isso, o dólar subindo, ali em 2014 a gente teve uma guinada do dólar ali em julho até 2015, e a gente teve todas as commodities se desvalorizando. Assim. Foi aquele grande crash do barril de Brent, né, que sai de $110, e vai terminar ali em 2016, valendo 20 e poucos dólares. Né? Os países emergentes caem todos juntos, junto com as commodities, né? São muito dependentes de commodities. E o ouro cai também menos, mas também se desvaloriza. E em 2016 a gente tem a virada, aí, os países emergentes, o Brasil inclusive, né? 2016 foi um ano ótimo aqui para a Bolsa interna. Então, também, até que ponto foi o Meirelles e o Temer, né? Se todos os outros países emergentes se valorizaram juntamente com o Brasil. Talvez alguns de vocês podem estar falando assim, mas isso daí não... Todos se movimentam juntos, eu não vou ter poder de predição. Um é isso, né? Que você pode ter distorções muito claras em um mercado. Vocês podem operar em outro mercado em função dessas distorções muito claras. E o segundo é o seguinte, essas coisas são correlacionadas entre si. Você tem, por exemplo, um robô ali que opera o dólar index e deu um sinal de compra. Espera aí, mas se esse robô só dá sinal de compra no dólar e não deu sinal de venda em nenhum daqueles outros instrumentos ali, provavelmente teu robô está dando sinal em função de ruído, não está dando sinal em função de algo verdadeiro. Então, você tem essa outra moda de você usar intermarket analysis. Isso aqui é uma outra relação muito legal, que é o SP500 e o ETF TLT. TLT é um ETF dos títulos americanos, ali com duração de 20 a 30 anos. No longo prazo, o que a gente tem? Né? As bolsas sobem e os títulos sobem. Mas, no curto prazo, a gente tem uma correlação que inverte, principalmente nos momentos de desabamento. Então, a gente tem ali em 2008, fica claro isso, ali também em 2015. Em 2008, com o crash, os títulos americanos se valorizaram muito. Assim, para o pessoal que opera mercado acionário, assim, é muito difícil você ganhar dinheiro no longo prazo operando vendido. Você tem esse bias, essa correnteza, esse fluxo de longo prazo, porque tudo vai subir, e você ainda tem que pagar os juros para a corretora para shortear a atuação. Né? Então, assim, é muito, muito difícil você vender, você ter lucro shorteando. Porém, em contrapartida, você pode não operar shorteando, você pode comprar o índice, o TLT. Se você está acreditando que as ações vão cair, você pode comprar o TLT, e isso vai ter um valor esperado positivo no longo prazo. Isso aqui são moedas que você pode usar para você fazer essa análise entre mercados aí. Você tem as moedas de commodities que são quais? Né? São os países emergentes, todos eles, a lira turca, o rubro russo e o real brasileiro, todas as moedas dos países emergentes. E você tem também alguns países desenvolvidos que têm uma correlação muito alta com os países emergentes. São moedas de commodities. Esse é o grande grupo. O grande grupo não é moeda de países emergentes. O grande grupo é moeda de países de commodities. E você tem que AUD, CAD e NZD são moedas de commodities. O que a gente tem? A gente tem que JPY, o Yen, é o grande porto seguro do mundo. O segundo maior porto seguro, um pouco não tão bom quanto o Yen japonês, é o CHF, o franco suíço. Então, nos momentos de derretimento, os países emergentes sofrem muito, eles têm um beta maior, e você tem que essas moedas aí, AUD, CAD e NZD, também sofrem. Quando a bolsa americana derrete, as bolsas do mundo derretem.
E o JPY se valoriza, o CHF se valoriza. Então, nesses momentos de derretimento, a gente tem o quê? K de JPY e AU de CHF caindo conjuntamente ali com o SP500. Então, é outra coisa que a gente quer analisar conjuntamente para ver se os sinais estão... Não é uma coisa isolada, não é simplesmente em função de ruído. O AUD também tem uma correlação forte com o ouro e o CAD tem uma correlação forte com o barril de petróleo. O Canadá é um país bem exportador de petróleo aí. Isso aqui são 2 ETFs. ETFs são fundos de investimento que se dedicam a comprar só um determinado instrumento. Então, a gente não precisa comprar ouro físico, né? A gente pode comprar um ETF chamado GLD e esses caras estão comprando ouro. Então, a gente compra por um meio indireto o ouro. Então, a gente tem esse EEM, que é um ETF ali de países emergentes, e a gente tem esse CEW, que é um ETF, que é um pool de moedas de países emergentes. Então, a gente tem justamente essa correlação, com as moedas se desvalorizando e as bolsas dos países locais, dos países emergentes, também se desvalorizando. As bolsas se valorizando e as moedas locais se valorizando. As bolsas, assim, é difícil a gente ter algoritmos de tendência que funcionem em bolsa. Assim, no curto prazo, tem muita reversão à média. Já em moedas, assim, em time frames maiores, né, você tem os turtle traders, que operaram muito futuros e moedas, é mais fácil você usar momento relativo e momento absoluto para prever o que vai acontecer com uma moeda. Então, é mais fácil você ver a tendência da moeda para poder operar no mercado acionário. Isso aqui é justamente para mostrar que a correlação não é simplesmente de países emergentes, mas é uma correlação de moedas de países de commodities, né? O dólar australiano e o dólar canadense se comportando similarmente à moeda da África do Sul, ao rubro russo e à lira turca. Todas caem juntos e sobem juntos, assim, com uma correlação bem elevada. A gente tem também assimetrias que a gente encontra, muitas vezes, no mercado acionário. Então, por exemplo, a gente tem uma métrica que é o price to book, o preço sobre valor patrimonial. No mundo capitalista, o preço sobre valor patrimonial deveria ser sempre maior do que 1. Por quê? Porque, senão, você simplesmente fecha a tua empresa, paga todos os credores e distribui o lucro aos acionistas. E o acionista vai ter mais lucro dessa forma do que vendendo a sua ação. Então, no mundo capitalista, isso não deveria ocorrer. Claro que se isso está acontecendo é porque o mercado está precificando que tem uma maior probabilidade de falência aí da Bolsa, tem um porquê. Mas quando você tem um país como a Rússia, com um preço sobre valor patrimonial em 0,9, isso daí não tem tanto sentido. Assim. Será que a Rússia toda vai falir? E a gente teve, assim, em 2016, vários países, antes da virada, ali, menores do que 1. Esse mapa aqui, vermelhinho, são price to book muito elevado. Os Estados Unidos está em 3,1, mais ou menos. E a Rússia aqui está bem barata, a China ainda está barata. Temos o Egito está bem barato, a Turquia está bem barata. Essa aqui é a tabela, é uma tabela refletindo os mesmos dados daquele mapa ali, né? Então, está ordenado, a Grécia tem o menor price to book, China em segundo, Rússia. Países da Europa emergente, ali, a República Tcheca, estão muito baratos. Existem ETFs desses países, né? Então, a gente pode comprar um ETF da EPOL e comprar a Polônia, por exemplo. A gente acaba comprando o mercado acionário da Polônia. ETF da Turquia. A Coreia do Sul é interessante, a Coreia do Sul e Singapura, apesar de serem países assim, muito desenvolvidos, toda a correlação deles é com os países emergentes, né? Então, estão bem baratos nesse momento. Então, a gente começa a relacionar as coisas, né? A gente tem esse bias aí desses países que estão baratos, o equities, isso tudo longo prazo, né pessoal? Não é para operar isso aqui achando que vai subir mês que vem ou semana que vem, mas vai ter um bias aí de 2 anos, pelo menos, se a gente operar dessa forma. Então, as moedas desses países, aí, o rubro russo, considerando também os juros, se você estiver vendendo euro-rubi, você vai ter o movimento do gráfico, né, e você vai estar ganhando um swap rate aí, que vai ser o diferencial de juros desses 2 países. Né? Isso se soma aí no intervalo de tempo maior. A gente tem também assimetrias em moedas. Né? O PPP é o poder de paridade de compra. É basicamente o custo de vida. Então, você tem aí que o custo de vida na Suíça é muito caro. Né? A Suíça é um ponto, vocês não devem conseguir ver aqui, mas tem um pontinho bem vermelho aqui. A Noruega tem um custo de vida muito caro, a Austrália tem um custo de vida muito caro.
e países cujo custo de vida está muito barato. O Egito está muito barato agora, a Turquia está muito barato, o México está muito barato. Existe um teorema que é o princípio da... Existe o princípio da não arbitragem. Você não deveria poder fazer arbitragem nos mercados, no entanto, ocorre. Mas, no longo prazo, as arbitragens tendem a desaparecer. O que seria uma arbitragem? O meu primo, né, ele é doutorando e ele foi para a ONU, e o custo de vida lá da ONU de Genebra, na Suíça, é muito caro. Então, ele e os estagiários, o que eles faziam? Eles pegavam um ônibus que custava 3 euros e saíam de Genebra para uma cidade na França chamada Annemasse. E lá eles compravam tudo no supermercado. Um preço de uma água mineral, sei lá, num restaurante na Suíça é tipo R$20. E na França, R$10. Também é muito caro, mas é metade do preço. Então, você tem essa arbitragem. As pessoas estão trazendo produtos da França e levando para a Suíça. No longo prazo, o que isso impacta? A euro-CHF deve se valorizar. Daqui a 20 anos, é improvável que o custo de vida da França, de Annemasse, seja metade do custo de vida de Zurique. O cara pode virar motorista de Uber, sair de Annemasse e trabalhar ali, arrecadar em Zurique e em Genebra. Isso aqui é simplesmente o ranking, né? O ranking dos países com o custo de vida mais caro até o mais barato, né? Esse ranking é da Numbeo, ele é atualizado semestralmente, mas isso tem uma volatilidade menor, né? E você tem ali, Suíça no topo, Islândia em segundo, Noruega em terceiro, a gente pode negociar a moeda da Noruega, NOK, país ali da Europa, Singapura caro, Japão caro, Nova Zelândia caro. E os países mais baratos do mundo. Índia está muito barato por isso, Egito está muito barato, México. Claro, tem países que têm uma explicação do porquê disso, né? Não é porque está tão barato. Por exemplo, a Venezuela está em 7º no ranking, né? Mas a instabilidade lá é tamanha que, vou montar uma fábrica de sapatos. Por mais que você consiga contratar alguém por um salário barato na Venezuela, o risco disso é realmente bem grande. Mas tem países com uma estabilidade democrática que talvez não devessem estar tão baratos e essas moedas vão se valorizar no longo prazo. México, Índia, são países que têm uma certa estabilidade aí que a gente sabe, as democracias. Mas a Numbeo, ela é atualizada semestralmente. Porém, o Airbnb é atualizado, acredito que diariamente até, isso daí. Então, a gente pode pegar o Airbnb e começar a pesquisar o que está acontecendo no custo de vida desses países. Então, essa é a casa que a gente consegue alugar na Turquia por R$111. É a diária dessa casa daí. Uma visão bem legal, né? Uma piscininha aí. Então, está muito barata a Turquia atualmente, né? A gente tem o Erdogan, que é um ditador, presidente lá, mas no longo prazo, né, as coisas tendem a se resolver. Claro que não vamos botar todos os cestos numa mesma, todos os ovos numa mesma cesta, mas é a ideia aí, né? Airbnb no Egito, aluguel R$122. Essa casa aqui são 2 andares, não sei quantos quartos, banheiro ali com mármore, um negócio assim, realmente extremamente elevado padrão por um aluguel de R$122. Já esse aqui é o Airbnb de Zurique, na Suíça. Não é um apartamento, isso aí vocês só podem alugar um quarto por R$723. Quartinho dos fundos ali, acho que a cama nem tem negócio ali no chão mesmo. Quartinho dos fundos do cara. São indicadores aí de Forex, de poder de paridade de compra, que convergem no longo prazo. O SP500, ele tem uma série de... o dólar talvez seja o principal driver do mundo e o SP500 a gente pode pensar que é talvez o segundo maior driver do mundo. Isso não foi mensurado, não. Estou, de certa forma, divagando aqui. Mas a gente tem alguns indicadores aí que dão uma certa... preditores fracos que aumentam aos poucos a sua chance aí de prever o que vai acontecer com o SP500. Esse tem um indicador chamado TRIM, que pega todas as ações negociadas na NYSE. Isso é o contrário de um oscilador, né? Então, quando tiver baixo, quando for menor que 0,80, a gente vende. Quando for maior do que 1,20, a gente compra. É o inverso de um oscilador. Mas é um indicador interessante. Isso aí foi testado e validado pela Quantra, um site bem legal lá. O pessoal é o Ernest Chan,
cara é PhD, já trabalhou no Morgan Stanley, então o que esse cara publica aí geralmente não é divagação, não é nenhuma alucinação. A gente tem, a CNN divulga esse indicador, que é o Fear and Greed. Ele, menor do que 0,20, o sentimento público está se aproximando do pânico. Maior do que 80, as pessoas estão muito gananciosas. Então, a gente quer vender quando o consenso de público é ganancioso e quer comprar quando a gente tá com um pânico generalizado. A gente tem também o mercado de opções, é um mercado que é um jogo de soma zero, né? Os grandes fundos de investimento ganham nisso, mas eles nem operam diretamente pela Cboe. Esses caras aí, eles operam em black pools para poder esconder o que eles estão fazendo. Então, assim, a maioria das pessoas aqui no mercado, eles perdem no mercado de opções. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer comprar quando tiver um monte de gente comprando put e pouca gente comprando call. E a gente quer vender quando justamente todo mundo estiver fazendo hedge, achando que vai ser o fim do mundo, aí que a gente compra a bolsa. Então, isso aqui existe um certo bias assim, para puts, mas assim, qualquer coisa assim, maior do que 1,25, 1,30, assim, considerando o que está acontecendo nos últimos um ano, aí, é sinal de compra, e qualquer coisa aí menor do que 0,75 é bom você já ficar fora do mercado acionário, começar a diversificar, pensar em commodities, pensar em outras coisas aí. Isso aí é um pouco dinâmico, tá, pessoal? Em 2009, você tinha um certo bias, muita gente comprando put, assim, por trauma do que aconteceu em 2008. Então, é legal a gente ver a mediana, mais ou menos, ali dos últimos 2 anos, aí, e em função dessa mediana, a gente usar o put call. Isso aqui é esse ano de 2018, a gente teve esse SP500, ele desabou em 5 de fevereiro, a gente tinha SP500, a queda de 10 de setembro agora foi ainda mais forte, em termos absolutos, né? Em termos absolutos, foi a segunda maior queda de toda a história da SP500. O Victor Neidendorf, um cara um gestor aí, formado em Harvard e PhD em Chicago, em estatística, ele teve o fundo de hedge dele nos anos 90, foi o melhor fundo com o maior Sharpe ratio. Esse cara, ele tem uma série de indicadores, um deles a gente vai falar aí, são os Treasury Bonds. E, enfim, o que a gente tem aqui? A gente tem, olha só, em janeiro, todo mundo aqui super ambicioso, achando que o bull market ia durar para sempre. Valores assim, muito extremos, isso aqui nunca foi tão baixo, né? E aqui você teve a recuperação, né? O kick. O kick, aqui você teve valores extremos, isso aqui se repetiu novamente. O que eu ia falar do Victor é que ele não gosta de ver os valores percentuais, né? Isso, intuitivamente, a gente pensa em ver valores percentuais, mas o cara ele gosta muito de ver valores absolutos, porque, por exemplo, o salário... A gente teve de 2008 a 2018 agora, 2009 a 2018, a Bolsa subiu dos Estados Unidos uns 300%, mas o salário das pessoas não subiu 300%, o salário das pessoas, sei lá, subiu 10%. Lá quase não tem inflação. Então, o valor absoluto do que acontece na SP500 tem um peso maior quando você usa métodos estatísticos do que o valor percentual. Por que é o valor absoluto? Espera aí, se o negócio cai 10 pontos, tem muita gente ali que perdeu, em valor absoluto, ali, sei lá, 15% do que ele acumulou em 3 anos. Então, o valor absoluto, muitas vezes, tem um peso maior do que o valor percentual. Mas, voltando aqui para o put call, então, essa é a relação. Todo mundo fazendo hedge, o negócio volta a subir. Todo mundo aqui achando que vai estar tranquilo e o negócio começa a se complicar. Esse put call aqui divulgado pela Cboe, pela Bolsa de Chicago, pela CME, ele se restringe ao que está acontecendo ali no SP500 e acho que também tem da Nasdaq. Mas a gente tem os put calls dos ETFs. Isso aqui vocês podem ver no bar chart. E o ETF é isso, vai ter put call do que está acontecendo no ouro, você vai ter put call do que está acontecendo nos países emergentes. Então, aqui eu sublinhei, esse HYG é um ETF de high yield, que são altos, sei lá como se fala, yield, sei lá, são altos juros.
são títulos de empresas, em geral, que estão pagando altos juros. E o TLT, é o que a gente tinha falado, eles são títulos americanos com duration aí de 20 a 30 anos. O que a gente tem aqui? A gente tem que está todo mundo achando que o HYG vai desabar, comprando um monte de put. Isso aqui não foi só desse dia, né? Eu estava acompanhando isso há um tempo aí, estava durando já uns 3 meses isso. E o TLT, a situação inversa, né? O pessoal comprando calls achando que o TLT ia subir. O que acontece nesses 3 meses? Exatamente o contrário. O HYG entra em tendência de alta e TLT entra numa queda aí. E os títulos americanos vêm caindo aí sistematicamente, né? Isso aqui é outra coisa interessante, né? Os grandes bancos, assim, eles operam hoje em dia por black pools, forex, principalmente esses jogos de fora zero, o pessoal opera por black pools para esconder suas cartas, né? Mas a gente consegue ver, isso aqui é o site da Forex Factor, o que o pessoal, né, os investidores não tão sofisticados estão fazendo. E a gente quer fazer justamente o contrário do que esse pessoal está fazendo. Se a maioria está comprada em EURUSD, a gente quer vender EURUSD. Se a maioria aqui está achando que vai desabar o SDCHF. Então, é um pequeno bias de compra aí que a gente tem. Isso aqui é dinâmico, acho que é atualizado de hora em hora pela Forex Factor. A gente tem aí a natureza, Mandelbrot demonstrou aí que os mercados têm natureza fractal. O que é isso aí? Isso aqui é um fractal, né? São estruturas geométricas complexas cujas propriedades, em geral, se repetem em qualquer escala. Então, o pessoal aí da análise técnica, né, eles veem assim, que você tem, as figuras se repetem, você tem um flag, você tem um ombro, cabeça a ombro, em 5 minutos e no gráfico diário. Inclusive, se você pega... O cara pode ser profissional há 20 anos, operar o mercado há 20 anos, ele vai ter dificuldade de discernir um gráfico de 5 minutos de um gráfico diário. Vai ter dificuldade, assim, até é possível, porque quanto menor for o time frame, maior é o ruído, você tem mais ruído. Então, até que daria para o cara muito treinado, aí, sei lá, talvez alguém consiga. Mas é muito difícil isso. Até essa ideia do ruído é uma certa contradição ainda dessa natureza fractal, mas a gente pode considerar assim, que os mercados têm essa natureza fractal. E por que isso é importante, né? Porque acaba valendo, você tem fenômenos de retorno à média e fenômenos de tendência, conforme você vai variando o time frame. São os triângulos que vão se sobrepondo ali. Então, por exemplo, se a gente pega assim, intervalos de tempo muito grandes, candles de 20 anos, da Bolsa Americana, ou qualquer bolsa do mundo, com candles de 20 anos, a gente vai ver uma tendência assim, maravilhosa de alta. Agora, se a gente for diminuindo, tem um site muito legal, é Quantpedia. Esse site aí, ele tem um agrupamento de papers acadêmicos, e os papers são bem legais, assim, porque são validados estatisticamente, né? O cara ele tira um mestrado com aquilo, então, se está ali, provavelmente não é uma coisa em função de randomicidade, né? Então, tem vários papers aí falando quando que é bom você comprar a bolsa? Quando ela caiu nos últimos 2 a 5 anos. Tem uma coisa chamada momento relativo, que é um ranking, basicamente. Então, a bolsa que mais caiu nos últimos 5 anos é a bolsa no maior ranking, segundo momento relativo. Então, você quer comprar essas bolsas que mais caíram e você quer vender as bolsas que mais subiram, nesse intervalo de 2 a 5 anos. Mas, conforme você vai diminuindo o time frame, quando você vai de 2 meses a 2 anos, inverte. Aí começa a valer momento relativo. Você não quer operar o contrário, você quer ir a favor. Então, você quer comprar a bolsa que mais subiu nos últimos 3 meses, você quer comprar a bolsa que mais subiu nos últimos 6 meses. Isso daí vale... o período de análise varia um pouco de mercado para mercado, mas isso daí é uma coisa universal, esse fenômeno aí. Vale em commodities, vale em forex, vale em bolsas. E aí você vai, 2 meses é o momento relativo vale, mas, por exemplo, quando você já desce para 1 mês, começa a valer retorno à média. Uma ação, tem papers falando que se uma ação subiu 100%, opa, num mês vende porque vai vir realização ali, o troço vai ter um fenômeno de retorno à média. E assim você vai descendo, né, a escala aí dos fractais. Claro que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, quando a gente opera as CFDs, essas corretoras de Forex, né, elas não são mercados reais. Então, assim, quando você tem um mercado real, você coloca uma ordem limite, e aí, limite de compra. O mercado vem, pega a sua ordem limite de compra, você captura o spread. Aquele spread é teu. Tem gente que vive de fazer isso.
São os market makers ali, eles ficam botando ordem limite para cima, para baixo, tentam ficar com o book zerado no fim do dia, eles dão liquidez ao sistema. Mas quando a gente está nessas corretoras aí, ou Anda, enfim, todas essas corretoras aí, Alpre, não são mercados reais. Então, tipo, cuidado também quando vocês forem fazer scalpers, assim, desconfiem até disso, porque é muito difícil. Você está indo contra o spread está indo contra você. No longo prazo é bem difícil superar isso daí. Mas se vocês forem comprar moedas pela C-Boi, vocês podem usar a ordem pela Bolsa de Chicago, aí é um mercado real, ali existe, você põe a ordem limite, você captura o spread está a seu favor. Essas coisas se somam no longo prazo. Então, assim, para o pessoal que está operando nessas corretoras, assim, a minha dica seria começar a ir para time frames maiores, que o peso de se pagar esse spread não seja tão grande assim, né? E, enfim. A gente tem um relatório, isso aqui eu acho bem legal falar, que é o Commitments of Traders, né? Tem vários papers sobre o Commitments of Traders. E o que acontece? Existem os commercials e os speculators. Esses commercials, eles operam os futuros para fazer hedge. Então, quando a gente está indo contra os speculators, a gente está provendo uma espécie de seguro para esses caras. É uma transferência de risco. Então, o que acontece? Os commercials, eles perdem no longo prazo. E perdem perdem de 15% a 20% por ano aí. Tem gente que chama os commercials de smart money, porque eles acabam acertando esses pontos de virada. E tem gente que usa o COT, o Larry Williams é um trader que usa o COT para operar esses pontos de virada. Assim. Mas eu acho que é muito arriscado isso daí. Por quê? Porque todos os testes estatísticos aí são de você lucrar indo contra os commercials e a favor dos speculators. Os speculators eles ganham no longo prazo, mas eles ganham menos do que os commercials perdem. Então, é melhor você se pautar pelos commercials e fazer o contrário do que eles estão fazendo. Então, mas se você for tentar operar a virada e falar, isso aqui está muito extremado dos commercials e vai acabar caindo. Tem duas coisas aí. O que é extremo, né? O extremo pode continuar. Isso daí é mensurado nesse site pelo número de contratos, né? O Open Interest. Mas novos contratos podem ser criados. Então, o chão é infinito, assim, não existe chão. Pode existir um buraco ali. Isso aconteceu agora com os Treasuries, os 10 years, os 5 anos, os 2 anos americanos, os Treasury Bonds. Se você fosse olhar pelos comércios e pelos especuladores, estava em extremo. Mas novos contratos foram criados e o negócio só vem descendo sem parar, né? Então, assim, eu acho legal isso, ao invés de usar como ponto de virada e tentar acertar a virada, usar como ponto de take profit. Não, talvez esse elevador aqui já esteja no final. Todos os fundos de investimento aqui aparentemente já estão posicionados nisso aqui, então vamos realizar o lucro. Mas não vamos ficar tentando dar uma de herói ali e nadar contra a correnteza, assim. Recomendação, tem gente que faz isso daí, né? E os caras são lucrativos, né? Então, enfim, é muito complexo tudo, né? Dinâmico. Né? Isso aqui é o que aconteceu com o real, né? E o dólar, o cote do USD-BRL. A gente teve aqui, lá para março, né, os comércios começaram a vender. E você teve o USD-BRL subindo ali, foi bem claro isso daí. Aí depois atingiram valores extremos, aí começou a tendência a perder aquela linearidade, ali, aquela constância, começou a sacudir, né? Já era um momento ali de realizar. Mas foi bem legal o relatório aí para o USD-BRL, aí, funcionou bem. Uma coisa importante também disso aqui é o seguinte, tem moedas que tem um bias. Outros mercados, como o petróleo, tem um bias. Tipo, vocês não podem considerar o zero aqui, sabe? É melhor considerar a mediana dos últimos 3 anos. Por quê? Porque, por exemplo, o ien japonês, os fundos usam como instrumento de hedge. Então, como uma média, o negócio vai estar comprado em ien japonês. Não dá para considerar o zero, né? Então, o que é sobrecomprado e sobrevendido é você pega a mediana dos últimos 3 anos, está abaixo da mediana dos últimos 3 anos, você compra.
aquele instrumento ali, se os comércios estiverem abaixo da mediana dos últimos 3 anos. Isso daí talvez seja a coisa mais documentada em Forex, que é o carry trade. É você ficar comprado nas moedas que te pagam maior juros e vendido nas moedas que te pagam menos juros. Claro que isso daí é uma coisa de longo prazo, né? Vocês podem fazer, por exemplo, se vocês estão fazendo isso daí, de 2010 a 2015 apanharam muito, e esse ano apanharam muito também. Então, não dá para usar isso daí também num vácuo, assim. Ou, a não ser que você seja um investidor bem de longo prazo. Tu compra ali e deixa quieto, sem alavancagem ou com muito pouca alavancagem. Mas isso é documentado. A probabilidade de que isso seja acaso é realmente próximo de 0. Você vai ter o carry trade rendendo aí em torno de 4% ao ano, sem alavancagem. Se vocês verem o gráfico cru da moeda, talvez vai ficar no 0 a 0. Mas todo dia ali o teu broker vai estar te pagando juros. Vai estar te pagando juros se você tiver comprado na moeda mais forte. Então, isso é outra coisa que vocês devem analisar bem, é entrar nos brokers que pagam maior taxa de swap. Isso conta no longo prazo, principalmente se vocês começarem a operar assim, position, ficando comprado nessas moedas aí de longo. Se vocês forem fazer day trade, isso pouco importa, né? Mas dependendo da forma que vocês operarem, isso vai contar muito. Mas aí tem gente que aprimorou essa estratégia. Por exemplo, nos momentos que o SP500 desaba, esses países emergentes, eles tendem essas moedas tendem a se desvalorizar muito. Então, assim, no momentos que o VIX começa a subir, ou pessoas usando outros indicadores, aí, o TRIN, o put call, eles começam a liquidar essas posições aí dessas moedas que eles estão comprados por carry trade. A gente tem um fenômeno aí em futuros também muito documentado, que é esse fenômeno aí de backwardation, né? Isso aí ninguém traduziu para português, então fica esse nome esquisito mesmo. Como são os contratos futuros, né? Você tem contrato de novo. Isso aqui são contratos do barril de petróleo, né? Então você vai avançando. Você tem um contrato de novembro de 2017, o contrato de dezembro de 2017, janeiro de 2018. Conforme você vai avançando no tempo, os contratos vão valendo menos e menos e menos e menos. Então, o que os estudos demonstraram aí? Que é lucrativo você comprar esses contratos que estão com esse fenômeno de backwardation aí. É lucrativo vocês fazerem isso. Esse é o caso do Brent. Aí, olha só o que acontece. Isso aqui normalmente não fica assim, não. É uma coisa rara. Geralmente fica para cá, para cá, para cá. Ou, ultimamente, as commodities todas, assim, que sempre ficaram em contango. Como muita gente, o contango é o inverso disso. Como muita gente usa os futuros para hedge, né, isso acaba impactando, pelo menos nos mercados de agricultura, esse contango contínuo aí. Bom, mas enfim, esse aí foi o caso do petróleo, teve esse backwardation, isso é uma coisa rara, isso aí começou a acontecer lá para outubro de 2017. O que acontece menos de um ano depois mais ou menos? O retorno do spot, preço spot é o preço do mercado à vista. O petróleo subiu 51% em um ano. Se você tivesse, porém, ficado comprando os contratos, esse contrato aqui e os 2 primeiros contratos que estavam ali com alto backwardation, esse retorno teria sido de 67%. A gente tem um fundo, um ETF, que faz justamente isso, que ele fica comprando os 3 primeiros contratos ali de Brent, os 3 primeiros contratos futuros. Esse retorno ali foi 16% maior, né? Então, você teve um retorno de 51% só do spot, mais 16% ali só desse backwardation aí que teve. Esse aqui é o BNO, esse fundo aí que faz exatamente isso daí com o barril de Brent, dos futuros de Brent. Isso então é interessante porque, tipo, às vezes o preço à vista fica no 0 a 0, nada acontece no preço à vista, mas você está comprando aquele backwardation que vai tendendo a convergir para o preço spot, né? E isso daí se soma aí, dá mais ou menos 15% ao ano sem alavancagem que isso acontece, aí, comprando backwardation. E quando acontece o inverso, a gente quer vender. Cotango é justamente o inverso. Você vai avançando no tempo os contratos, você tem novembro, dezembro e janeiro, com alto contango. Isso aqui é um contango, isso aqui é natural gas, isso aqui é gás natural. Estava em 2008 em 6,75 dólares, e só de contango aí o troço tem 7,5. Então a gente tem 3 meses num contango aí de maior do que 10%. Isso aqui se estendeu por muito, muito tempo, esse contango.
contango em 2008, considerando os 3 primeiros meses, né, somente. Aqui, por exemplo, está em backwardation com relação a esse aqui, né? Mas a ideia seria vender esses aqui, ficar vendendo esses aqui. Então, a gente teve em 2008 contango, 2009 contango de natural gas, 2010 contango, 2011 contango, 2012 contango, 2013 contango, 14, 15, 16 e 17. 18 o negócio começou a inverter. A gente já está tendo muito backwardation aqui. E existe um ETF que faz o quê? Compra. Eles não operam em função de backwardation ou contango. O que eles fazem sempre é comprar os 3 primeiros contratos. O que acontece aqui? Esse ETF em 2008 valia $2.000 e agora esse ETF vale $24. Isso é o que acontece se tu ficar comprando um troço que está em contango. Contrapartida, né? Se tivesse um ETF que vendesse, seria um gráfico reverso disso aí. Né? Vocês podem vender isso aí também, né? Shortear no contango, shortear o ETF. E podem também vender, melhor ainda, é que às vezes é um pouco caro, mas o Natural Gas tem um contrato mini. Então, vocês podem vender contrato mini lá pela Ceboi. Esses aqui é uma outra métrica interessante a gente olhar, que são os inventories. Os inventories são os estoques. Os estoques, em última instância, eles são um reflexo da oferta e da demanda. Eles são reflexos da oferta e da demanda. Então, o que acontece? Você está tendo a oferta está constante, a demanda está crescente. Os estoques vão diminuindo, os estoques da tua empresa vão diminuindo. Então, o que a gente quer? A gente quer fazer 2 coisas. A gente quer comprar estoques decrescentes, em queda, e a gente quer comprar estoques que estejam perto de mínimas ali, considerando, sei lá, a mediana dos últimos 5 anos. Isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer o inverso, vender quando tiver com estoques muito grandes e ascendentes. Então, agora, a gente está vendo aí que 2018 começou a inverter tudo. Né? E é interessante que as coisas começam a se encaixar. Aquele contango ali que durou 9, 8 anos, ele se extinguiu em grande parte, a metade ali dos contratos já estão em backwardation, e a gente teve aqui os estoques muito baixos, né, de natural gas. A gente está aqui, a linha azul é de 2018, a linha verde é de 2017, e esse bolo amarelo escuro ali são o quanto variou nos últimos 5 anos. A linha vermelha é a média dos últimos 5 anos. Isso aqui é uma métrica assim, que o Victor Neidendorf usa. Ele divulgou nos livros dele. Isso aí também tem está no Twitter, o cara fala bastante por lá. E tem também um site bem legal dele, Daily Speculations. O que isso daí faz? Isso aí tem uma significância estatística muito, muito grande. Você usa o que aconteceu com os futuros de bonds para prever o que vai acontecer com o SP500. Então, você pega os últimos 5 dias, o que aconteceu com o mercado de bonds? Se caiu, você vai e... Eu não gosto de vender SP500, mas você poderia comprar o TLT. É difícil você ganhar shorteando ações, né? Mas, sei lá, você pode começar a zerar posições, você pode começar a montar operações estruturadas e opções que possam lucrar com essa queda aí do SP500. E vice-versa. Se você começa a ter os títulos do Tesouro Americano subindo muitos pontos, né? Aquela coisa de não usar o valor percentual mais pontos, aí são pontos de entrada para você comprar o SP500. Que a gente fala tanto de SP500 porque é o carro-chefe, a correlação é absurda. Ontem o Bovespa caiu 2,5%, provavelmente muito em função do SP500, não em função aí da política. Né? E agora, claro, a gente está cheio de drivers políticos, mas a constância é você ter poucos drivers políticos, né? E operar em função dessas correlações aí. Então, olha só que a gente teve aí, em 5 de fevereiro, uma grande queda no SP500. E olha só o que aconteceu de 26 de janeiro a 2 de fevereiro com os Treasury Bonds. Eles caíram. Em seguida, é o que acontece ali, o desabamento ali do SP500. Isso agora também aconteceu. 10 de outubro, ontem, você teve a segunda maior queda em pontos do SP500. E nos dias anteriores, 9, 8, 7, 6, teve um final de semana aí, você teve uma queda bem forte ali. Eu acho até que foi sexta-feira da semana passada, teve uma queda bem forte. Caíram 2 pontos, bem forte aí para Treasury Bonds. Isso aqui às vezes a gente tem um grande mercado que
que está bombando, né? Mas, putz, estou atrasado. Os caras que estavam internamente disso, na verdade, compraram em 2003, 2012. Mas você tem instrumentos correlatos. O pessoal que opera, que minera Bitcoin, eles usam placas de vídeo, né? E a maior produtora de placas de vídeo do mundo é a NVIDIA. Essa é a ação da empresa, NVDA. A gente tem que ela ali em 2016, vai ali em torno de 25, se valorizou 1000% aí em 2 anos, e não teve o drawdown. A gente não teve o drawdown com a NVIDIA que aconteceu no Bitcoin, aí, esse drawdown aí de 75%. Então, é sempre bom a gente tentar ampliar nosso leque, assim, tipo, o que está acontecendo com os instrumentos correlatos, né? E o Sharp Rate, pelo menos nesses 2 últimos anos, foi infinitamente maior da NVIDIA. O teu retorno pelo teu desvio padrão, né, pela tua volatilidade, foi muito maior com a NVIDIA do que com as criptomoedas. A gente tem também um fenômeno de sazonalidade. O que são essas sazonalidades? Assim, por exemplo, isso aqui é a sazonalidade do paládio. Mas isso aqui acontece, o driver disso não é o paládio, é o ouro. É porque na Índia, um país com uma população enorme, né, você tem a sessão de casamentos, os caras lá são fissurados em joia. Então, eles dão joias para as esposas, muito ouro, não sei o quê. Então, tem uma demanda muito forte nessa época aí das wedding seasons lá da Índia, né? Isso vai de novembro até dezembro, né? Isso aqui já não é em função do wedding seasons, mas acontece. Bom, a moral da história aí é que você tem esse fenômeno aí no ouro, mas todos os metais são correlacionados: paládio, platina, ouro e prata. Então, você tem aí que o paládio tem essa sazonalidade muito forte e você tem outras coisas aí advogando você entrar no paládio. O paládio está em backwardation, isso aqui é 3 de outubro. O paládio também, se você ver o gráfico da oferta e da demanda, isso é do QANDL, que é o ANDL, você tem aí uma demanda crescente. Isso aqui vai de 2002 até agora, né? Então, você vê que a demanda está crescente e a oferta está constante, até decrescente nisso daí. O que acontece com o paládio? O paládio é usado nas baterias de carro e agora, assim, com os carros da Tesla Motors e outros da Toyota, aí, carros elétricos, está tendo um consumo cada vez maior de paládio. Não sei se chega a entrar na bateria de celular, mas pode ser que também entre, né? Porque realmente teve aí um aumento aí de uns 30% aí nesses anos. A gente está tendo que o paládio está tendo o maior momento, é uma dos futuros com o maior momento relativo aqui, considerando os últimos 3 meses, né? Entra na cara dos fractais. Os metais como um todo estão apanhando. Então, eu estou mostrando aqui evidências a favor do paládio, mas a gente tem que tomar um certo cuidado aí, porque os outros metais estão ruins, por momento relativo, e o dólar está muito forte, né? A gente não está tendo evidências aí nos books, a maioria das pessoas estão falando aí que o dólar vai se desvalorizar, né? E a maioria acaba errando. Então, tem algumas coisas contraditórias, mas assim, quando o dólar virar, é bom a gente começar a pensar em paládio. E mais ainda, pensar em empresas que exploram paládio. É a história da NVIDIA e das criptomoedas. Então, essas aqui são algumas empresas aí que eu selecionei, ó. Ver se a bolsa desses países está cara ou barata. Canadá está mais barata, né? Estados Unidos está mais cara. E isso são métricas, né? O price to book tem um modelo de Carhart, é um modelo que usa price to book, momento relativo, se a empresa é uma small cap ou não, e consegue explicar no 89% dos movimentos acionários, isso daí. Então, é um modelo quente, e usa price to book, então vê as mais baratas. Esse daí também é uma coisa bem quente, aí, que supera as bolsas no longo prazo, que é o EV pelo EBITDA, né? Esse EV é o valor da empresa. Isso daí é tudo que você tem todo o valor das ações da empresa, aí você paga as dívidas e pega o dinheiro em caixa. Soma tudo isso daí, soma positivamente o dinheiro em caixa, subtrai as dívidas e divide pelo EBITDA. Qualquer coisa abaixo de 7 é muito barato. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil só tem uma empresa abaixo de 4 no presente momento. Não que o Brasil esteja caro, o Brasil não está caro, mas é só para ter uma ideia de como o EV pelo EBITDA é raro você ter essas coisas aqui abaixo de 7.
Então, aqui no Brasil é Porto Seguro. Você tem aqui 6 ou 7 empresas baixadas. Isso aqui não foi atualizado, mas assim, é um negócio que é tão small cap que eles não atualizaram, mas acho que isso aqui está incrivelmente abaixo de 1. Essa mineradora aí do Canadá. Então, assim, são coisas que, combinando isso daí, assim que o dólar virar e começar a ir para a desvalorização no mundo, né, é interessante a gente entrar nessas ações aí. E é isso aí, pessoal. A ideia era essa, falar das evidências, assim, procurar ter essa mentalidade de combinar o maior número de coisas possíveis para confirmar os nossos pontos de entrada, aí, a nossa tese aí que a gente quer entrar. Valeu, gente. Obrigado. Que corretora que você usa? Cara, eu uso, aqui no Brasil, a Clear, né? Eu não opero, assim, tem vários relatos aí do pessoal reclamando aí da Clear, que para de funcionar, então te derruba. Então, assim, a Clear não está pagando, não está cobrando corretagem, né? Mas, assim, no Brasil, aqui eu recomendo a Clear se você for operar swing trade para position trade. Então, também para renda fixa, é bem legal, você pode comprar direto, isso é legal, porque você pode comprar direto do home broker, os instrumentos de renda fixa e as ações. Tem também futuros, outras coisas lá. Mas renda fixa é uma coisa legal no Brasil, aí, até pelos juros atual que está, né? Assim, renda fixa a gente pode ter retornos bem maiores do que 10%. Né? Se o juro, por exemplo, a NTNB, com vencimento em 2045, a NTNB principal, se o juro sai de 5,5%, como está agora, e vai para 4,5%, coisa que já teve no governo da Dilma, chegou a bater em 3,9%, uma TNB se valoriza a 50%, dependendo aí do IPCA. Então, renda fixa é um campo interessante aí, a Clear tem essas duas coisas, mas não estou falando propaganda Clear aqui não, tipo, se vocês forem para day trade, fujam dela aí. E para operar essas coisas aí, eu recomendo a futuros e esses ETFs, a Interactive Brokers. É uma corretora que tem acesso a diversas bolsas do mundo, então essas ações aí do Canadá, da Austrália, vocês podem comprar pela Interactive Brokers, e aí começa a ter essa visão global, assim, que às vezes você não tem tantas oportunidades boas no Brasil, mas você tem o mundo hoje, né, tá em acesso aí do seu quarto, né, então bem legal isso aí. E Forex? Cara, Forex, eu uso a EC Markets. A EC Markets, ela tem boas taxas de swap. Boas taxas de swap, assim. Isso é o modo como eu opero, assim. Eu tendo para swing trade, position trade. Então, o swap é uma coisa importante, assim. Eu tenho o carry a meu favor, assim, o modo como eu opero, né? Primeiro, obrigado pela palestra. Show. Valeu, obrigado. Você foi campeão em Forex, né? Campeão? Em Forex. Qual foi o resultado, por favor? O resultado foi 100%, assim. Mas, assim, já jogando água fria aí, isso é que nem um campeonato de pôquer, tá, gente? Assim, não, você tem que ter muita sorte para fazer 100% usando a alavancagem ali, entendeu? Um desastre poderia ter acontecido, assim. Então, eu sou auditor fiscal, né? Então, eu acho que a gente tem muito dessa ilusão, assim, de viver de trade, assim. Eu acho que para o cara realmente viver disso, ele tem que ter um capital aí do mínimo de uns 5 milhões. Infelizmente, eu acho isso. Desculpa cortar aí o barato do pessoal, assim, muita gente sonha, mas essa é a realidade. É só ver aí quanto que o George Soros fez, o Druckenmiller, o Warren Buffett. Pô, os caras são os caras mais ricos do mundo, o histórico deles é de 20%. O cara vai lá, os fundos de investimento usando terabytes de dados, vendo dado de satélite, o cara vai ver ali price action e achar que vai viver disso, né? É complicado. Desculpa, mas é a verdade. É bom a gente falar sempre a verdade aí, né? Tô indo embora, valeu. Vai diversificando, vai trabalhando com... É muito importante a gente investir, né? Multiplicar o nosso... O que vai fazer é que você vai ser muito novo, cara. Tu vai, ao invés de se aposentar com... Agora aí, a Previdência vem, ao invés de se aposentar com 70 anos, tu vai se aposentar com 40, se tudo der certo, entendeu? Então, é bom, mas é bom a gente ter uma visão realista das coisas.